Que a paz que vem do trono de Deus inunde a tua vida, a tua família, o teu ser. É o meu desejo e a minha oração. Ezequiel capítulo 1. Que capítulo fantástico, sensacional. Ezequiel capítulo 1, meus irmãos, é um capítulo profundamente simbólico. Você já teve a oportunidade de ler todo esse capítulo? Ele não começa com Ezequiel em Jerusalém, no templo, vivendo o que provavelmente ele imaginava para a vida dele. Esse capítulo aqui começa no exílio, junto ao rio Quebar. E justamente ali, Deus abre os céus para Ezequiel. Isso é fantástico. Louvado seja o nome de Deus. Que o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, venha abrir o nosso entendimento de forma grandiosa para nós entendermos o que o Senhor quer para mim e para você através desse capítulo. Amém? Então, quando Deus se revela no exílio, nós poderíamos colocar um tema geral para o capítulo 1. Sabe qual? Quando tudo parece fora do lugar, Deus continua no controle. Amém? Louvado seja Deus. O versículo 1, a final aqui do versículo 1 diz assim, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Sabe qual é o contexto, irmãos, de Ezequiel capítulo 1? Para entender todo o capítulo, nós precisamos entrar na história, em primeiro lugar, né? Judá havia se afastado de Deus, como também o reino do norte, né? Samaria. A idolatria, a injustiça, a infidelidade espiritual haviam se tornado graves. E Jerusalém caminhava para a sua destruição. Então Ezequiel estava entre os judeus que foram levados para a Babilônia, porque de fato Deus permitiu o exílio babilônico. Agora imagine o choque, meus irmãos. Ezequiel era sacerdote, estava longe de Jerusalém, longe do templo, longe da terra que Deus havia dado a Israel, e provavelmente havia uma pergunta no coração daquele povo: onde Deus está agora? Porque, irmãos, para um israelita, o templo representava de maneira especial a presença de Deus. Mas Deus vai responder essa pergunta de uma maneira extraordinária. Eu não estou preso a Jerusalém. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, Deus não está preso a nenhum lugar. E Ezequiel 1 mostra a glória de Deus aparecendo na Babilônia. E aí Ezequiel começa dizendo: ora, sucedeu no 30º ano. A interpretação tradicional entende esse 30º ano como referência à idade de Ezequiel. Isso é muito significativo. Ezequiel era sacerdote e aos 30 anos ele estaria chegando à idade tradicional de início do serviço sacerdotal. Mas em vez de estar servindo no templo, ele está no exílio. Isso parece uma interrupção, não é? Parece que Deus permitiu que os planos de Ezequiel fossem desmontados. Mas Deus, irmãos, não havia cancelado o chamado de seu servo. Aleluias! Ele estava apenas levando Ezequiel para um lugar onde ele jamais imaginaria que poderia exercer seu ministério. Na Babilônia, exercer o ministério sacerdotal numa terra pagã. Olha só como Deus trabalha. Amém, meus irmãos? Sabe qual é uma palavra que nós podemos tirar para nós aqui? Às vezes a gente pensa assim: a minha vida não aconteceu como eu imaginei. Eu já me fiz essa pergunta, já cheguei a essa conclusão muitas vezes. Provavelmente você também. Eu deveria estar em outro lugar. Eu deveria ter conseguido aquilo. Eu pensei que Deus faria de outra maneira.
Mas sabe o que Ezequiel 1 ensina para nós? O lugar onde você está não determina o lugar onde Deus pode se manifestar. Amém? Você pode estar em um exílio emocional, familiar, profissional ou até mesmo espiritual e ainda assim experimentar a presença de Deus. E aqui diz que ele estava no 4º mês, no 5º dia do mês. Ele estava entre os cativos junto ao rio Quebar. E aqui no versículo 2 diz que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Ezequiel não estava há 30 anos, tá? Na Babilônia. Porque o próprio versículo esclarece que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. E isso nos ajuda a perceber que Ezequiel estava vivendo uma realidade relativamente recente de exílio, apenas 5 anos. Ele ainda estava processando tudo aquilo. E é nesse contexto que Deus aparece. Isso, irmãos, é muito bonito, sabe? Porque Deus não espera Ezequiel se recuperar completamente para então falar com ele. Deus encontra o profeta dentro da crise, assim como ele faz conosco. O nosso Deus é incrível, incrível. E aí que diz que ele estava junto ao rio Quebar. O versículo 1 e o versículo 3 também fala, ele repete, junto ao rio Quebar. Agora nós chegamos ao Quebar, né? Provavelmente, irmãos, era um grande canal de irrigação da região de Babilônia. Mas espiritualmente, o lugar se torna muito significativo. Ezequiel está longe de Jerusalém, longe do templo, longe de sua casa, vivendo entre estrangeiros, em uma situação que ele não escolheu. Olha só. E então, os céus se abriram. Perceba então a sequência. A terra estava fechada para Ezequiel, mas o céu estava? Oh, aleluias! Glórias a Deus! O céu estava aberto e isso é poderoso. Talvez algumas portas estejam fechadas para você nesse momento que você ouve essa mensagem. Talvez determinada situação não tenha acontecido como você queria. Mas, lembre-se, porta fechada na terra não significa céu fechado. Aleluias! Glorificado seja Deus. O céu está aberto para você. E aqui diz que ele teve visões de Deus, né? Eu vi visões de Deus. Essa frase é fundamental. Ezequiel não diz simplesmente, eu tive uma visão. Ele diz, tive visões de Deus. O objetivo da visão não era satisfazer curiosidade sobre criaturas celestiais, como eu tenho muitas curiosidades para ver um anjo, para ver Deus. Uma curiosidade, sabe? Quero muito ver Deus, quero muito ouvir a voz de Deus. E você? Mas aqui diz que Deus revelou para Ezequiel quem ele é. E isso é importante para a nossa vida espiritual também. Às vezes, meus irmãos, nós queremos compreender todos os detalhes de uma profecia, né, de uma parte profética da Bíblia, mas nós esquecemos o principal. A profecia deve nos levar a quem? A Deus. Ezequiel 1 não é, em primeiro lugar, sobre rodas, porque eu li todo o capítulo ainda há pouco e é muita coisa que minha mente não consegue processar. Rodas, anjos, face de animal, de águia, de leão e tanta coisa, né? Não é sobre querubins, não é sobre olhos, é sobre a glória, a majestade e o governo de Deus. Isso não é incrível? Então, aqui no versículo 4 diz assim, e eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte.
uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Então aqui a gente vê um vento tempestuoso, um redemoinho de vento, né? A cena aqui é impressionante. Impressionante. Vento primeiro, né? Aí depois vem a nuvem, depois vem fogo, aí vem um brilho, e isso nos lembra manifestações anteriores da presença divina, né? Deus frequentemente, irmãos, se revela nas Escrituras através de elementos que comunicam para nós o quê? Poder, santidade, majestade, mistério, glória. E existe algo muito interessante. Antes de Ezequiel ver claramente, ele vê o movimento. Primeiro vem o vento, depois vem a nuvem, depois vem o fogo, o brilho, depois é que vem os seres viventes. E isso nos ensina que nem sempre Deus revela tudo de uma só vez para nós. E às vezes, primeiro, nós percebemos Deus está fazendo alguma coisa, né? A gente percebe, não, Deus está fazendo alguma coisa. A gente vê alguns movimentos. Você já parou para pensar nisso? Só depois começamos a entender o que Ele está fazendo. Eita glória! Primeiro a gente percebe o movimento, depois a gente entende o que Ele está fazendo, né? Aí vai entrar aqui os 4 seres viventes, a partir do versículo 5, né? Ezequiel vai descrever 4 seres viventes. E lá, mais tarde, em Ezequiel 10, fica claro que esses seres estão relacionados aos querubins, né? Querubins. E aqui no versículo 5 também, saído do seu meio veio a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem. Eles possuíam 4 faces, 4 asas, pernas retas, pés semelhantes aos de bezerro, mãos humanas, vocês depois podem estar conferindo, tá? Mãos humanas, aparência semelhante a brasas ardentes, sabe, irmãos? Movimentos extraordinários. Então, a descrição é difícil para nós, porque Ezequiel está tentando descrever uma realidade celestial usando linguagem humana. Não é fácil a gente conseguir entender, queridos. Uma realidade celestial em linguagem humana. É como tentar explicar uma experiência que ultrapassa nosso vocabulário. Às vezes, talvez até confunde a nossa mente muito mais do que explica, né? Mas foi a forma como ele tentou descrever em linguagem humana uma visão celestial. Aí vem as 4 faces, né? Cada ser tinha 4 faces. Vocês já observaram aqui, né? E cada um tinha 4 faces e cada um tinha 4 asas. O versículo 6, não é? Aí aqui no versículo 10 vai dizer, ó, a face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e de uma águia. Nós temos que ter muito cuidado bem aqui nessa parte, né? Nessa parte nós precisamos ter um pouco de cuidado. Existem interpretações simbólicas interessantes, mas o texto não autoriza a afirmar que cada animal representa determinada virtude, tá, gente? O ponto central aqui é outro, meus amados. A visão transmite plenitude, poder, inteligência, força e majestade. O homem aponta para a inteligência. O leão transmite força, realeza, né? O boi lembra força, serviço. A águia transmite grandeza, rapidez. Tudo isso está reunido na visão. Qual é a mensagem então aqui? Deus governa sobre toda a criação. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Glórias a Deus, aleluias, né? Aí também aqui fala de 4 asas, né?
O versículo 9, suas asas estavam unidas uma à outra. Elas não se viravam quando iam, e ia cada uma reto para a frente. Ezequiel 1:9 vai dizer que suas asas estavam unidas umas às outras, e eles não se moviam de maneira desordenada. O capítulo transmite uma ideia impressionante para nós. Existe o que, irmãos? Ordem no governo de Deus. Tua vida está em ordem ou em desordem? Se está em desordem, não provém de Deus, porque o governo de Deus é fundamentado na ordem. Nós podemos enxergar caos, mas Deus enxerga o quê? Propósito. Nós vemos, quem sabe, acontecimentos desconectados aqui, né? Mas Deus vê a história inteira. E aqui no versículo 12, tem também um detalhe muito interessante. E eles seguiam reto em frente. Para onde o quê? O Espírito havia de ir, eles iam. E elas não se viravam quando iam. Talvez aqui seja um dos pontos mais espiritualmente importantes do capítulo. Os irmãos vão me desculpando, eu estou com uma gripe bem forte aqui, meus irmãos, tá? Mas isso não impede de nós estudarmos as escrituras, amém? Então aqui é uma parte muito importante desse capítulo, o versículo 12, né? Observe que eles não determinavam o caminho, independentemente do Espírito. Aqui diz que para onde o Espírito havia de ir, elas iam. O Espírito conduzia. Isso é uma pergunta muito séria para a nossa vida. Quem está determinando a direção da sua vida? Quem está determinando a direção da minha vida? Será que sou eu? Minha ansiedade? Meu medo? Minhas vontades? A opinião das outras pessoas? Ou o Espírito de Deus? Irmãos, uma vida guiada pelo Espírito não significa uma vida sem dificuldades, tá? Significa uma vida cuja direção final pertence a Deus. Amém? Agora também nós chegamos a uma outra parte, que são as rodas, né? As rodas. O versículo 15 e 16. Agora, enquanto eu contemplava as criaturas viventes, eis uma roda sobre a terra junto às criaturas viventes, com suas 4 faces. Aí o versículo 16 diz, a aparência das rodas e de sua obra era como a cor de berilo. Amém? Eram rodas dentro de rodas. Elas podiam se mover em qualquer direção, sem precisar se virar. Olha só, tenta imaginar. O que isso comunica para nós, meus amados? A visão mostra mobilidade, não é? Soberania. Deus não está limitado a um território. Os babilônios poderiam até pensar, nosso Deus venceu o Deus de Israel. Mas Ezequiel recebe uma revelação completamente diferente. A presença de Deus está na Babilônia. Está com você aí? Está comigo? Precisa estar, né, meus irmãos? Então Deus continua governando. Aleluias. Deus não foi derrotado pelo exílio, pelas dificuldades, pelas provações, pelas tribulações. Essa aqui é uma das grandes mensagens do capítulo, tá? Deus continua governando mesmo no exílio. Deus não foi derrotado pelo exílio. Mas também vamos passar para uma outra parte, o versículo 18. Aqui no versículo 18 vai dizer que as rodas eram cheias de olhos, irmãos. Seus aros eram cheios de olhos. Que coisa interessante, né? A imagem comunica aqui uma ideia muito poderosa. Deus vê. Nada está oculto. No exílio, os israelitas poderiam sentir, né? Deus não está vendo o que está acontecendo conosco? Mas a visão aqui de Ezequiel responde, ele vê, ele conhece, ele acompanha, ele governa. Isso também precisa falar profundamente comigo, com você. Há momentos em que nós pensamos, não é? Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Há lágrimas que ninguém percebe,
mas Deus percebe. Há orações que ninguém ouviu, Deus ouviu. Deus vê, irmãos. Deus vê, Deus não é cego. Ele sabe tudo que se passa na tua mente e na minha também. Ele tem uma saída, ele tem uma providência. Você crê? Creia, não duvide, creia. E aqui fala no versículo 21 que existia espírito, o espírito estava nas rodas, aleluia, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas, aleluias, glórias a Deus. A movimentação não era aqui aleatória não, queridos, existia nessa visão de Ezequiel uma direção, um propósito, existe governo. Ezequiel está aprendendo aqui, assim como nós também estamos aprendendo, que aquilo que parece caos para os homens não está fora do controle de Deus. Oh, glórias! Amém? E é no versículo 22, aqui no versículo 22, Ezequiel vê algo semelhante ao firmamento, e acima dele havia algo semelhante a um trono. Olha só, sobre a cabeça da criatura vivente era como a cor de um terrível cristal, né? E ele vê também trono. Aqui no versículo 26, irmãos. E sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças havia semelhança de um trono. Vamos fazer aqui então a progressão. Ele vê seres viventes, ele vê rodas, ele vê firmamento e ele vê trono. E finalmente chegamos ao centro da visão de Ezequiel. O trono, irmãos, o trono. Amém? Isso aqui é fundamental. O capítulo aqui não termina nas criaturas. Termina em quem? No rei. Amém? No rei. No trono. Glorificado seja Deus. Então, acima do firmamento havia uma semelhança de trono. A palavra que domina a cena agora é trono. O exílio poderia fazer Ezequiel pensar, Babilônia está governando. Mas Deus mostra para Ezequiel, existe um trono acima de todos os tronos. Oh, glórias! Nabucodonosor pode ter um trono. Os reis da terra podem ter tronos. Governos podem mudar. Impérios surgem e desaparecem. Mas existe um trono acima de todos. Deus continua e continuará reinando. Amém? Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és Deus entronizado entre os querubins, de geração em geração para todos sempre. E a aparência de um homem estava sobre o trono. Aqui nós chegamos ao ponto mais extraordinário. Estava uma semelhança com a aparência de um homem sobre ele. O versículo 28, como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Então aqui a gente chega a um ponto muito especial desse capítulo, não é? Aqui Ezequiel vai descrever alguém sobre o trono, a semelhança de um homem sobre ele, né? Então Ezequiel aqui usa repetidamente a palavra semelhança, aparência da semelhança da glória do Senhor, porque está tentando descrever algo que ultrapassa, irmãos, a experiência humana. Ele vê fogo, brilho, aparência de metal, arco-íris, glória. Aí ele declara, esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E qual é a reação, irmãos, de Ezequiel? Aqui diz que ele cai. Quando eu a vi, caí sobre minha face. Isso aqui é fundamental. Uma verdadeira visão da glória de Deus não produz apenas curiosidade. Produz o quê? Reverência. Reverência diante da presença do Senhor. Semelhança da glória do Senhor. Quando ele viu essa glória, ele caiu reverentemente. E aqui fala do arco-íris, não é, irmãos?
Ele vê aqui um arco-íris que há na nuvem. Isso é muito significativo, porque o arco-íris aparece em Gênesis 9, depois do juízo, do dilúvio, né, como sinal da aliança de Deus. E aqui, em meio a uma visão de julgamento e exílio, né, aparece novamente aqui o arco-íris. É como se Deus estivesse dizendo: o juízo existe, mas minha misericórdia também existe. Aleluias. Israel estava sofrendo as consequências da sua infidelidade, da sua apostasia, rebelião, mas Deus ainda estava fazendo uma obra de restauração. Ezequiel não seria apenas um profeta de juízo, ele também seria um profeta de esperança, restauração e novo coração. Lá na frente a gente vai ver, não é? Aqui na história do profeta, do livro do profeta Ezequiel. Então, qual é a grande mensagem do capítulo, meus amados? Se eu tivesse que resumir Ezequiel 1 em uma frase apenas, sabe qual seria? Deus continua reinando, mesmo quando a minha vida parece estar em exílio. Deus continua reinando, meu querido, minha querida, mesmo que a tua vida esteja parecendo um exílio. E isso muda completamente a nossa maneira de olhar para as crises, né? Porque Ezequiel poderia olhar para a Babilônia e enxergar apenas perda. Mas Deus queria que ele enxergasse propósito. Quem sabe Ezequiel podia enxergar apenas o fim, mas Deus estava mostrando para ele o começo. Ezequiel talvez estava olhando apenas que Deus abandonou o seu povo, mas Deus mostrou para ele: eu continuo no trono, aleluia, Senhor, porque o Senhor continua no trono. Glórias a Deus. A gente vê aqui Ezequiel trazendo para a nossa vida, especialmente nesse capítulo 1, né? Muitas lições. Nós vamos sair aqui da Babilônia, vamos entrar um pouquinho em nosso coração. Talvez você também tenha um quebar. Aqui no capítulo 1, onde ele teve o chamado no rio Quebar. Talvez você também tenha um Quebar, um lugar que você não escolheu, uma fase que você não planejou, uma situação que você gostaria que fosse diferente, como eu também. Talvez você tenha se perguntado: Deus, por que eu estou aqui? E talvez Deus não responda imediatamente. Sabe por quê? Talvez Ele quer que você primeiro olhe para Ele, olhe para Deus. Ezequiel não recebeu primeiro uma explicação, irmãos. Ele recebeu uma revelação de Deus, sabe? Ele teve visões de Deus. Olhe para Deus. Isso é muito profundo. Às vezes, nós queremos que Deus mude nossa circunstância, mas Deus começa mudando nossa visão da circunstância. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ezequiel não saiu imediatamente da Babilônia, não. Essa é uma parte que nós não podemos perder. Depois da visão que ele teve, Ezequiel continuou sendo um exilado. A visão não fez a Babilônia desaparecer, não, irmãos. Mas, todavia, Ezequiel agora sabia, sabe o quê? Algo muito importante que nós precisamos também saber e ter em mente: Deus estava com ele lá no exílio. Deus está com você no teu exílio, Deus está comigo. Essa é uma diferença enorme, não é? Deus nem sempre muda imediatamente o lugar onde estamos, irmãos. Às vezes Ele muda quem somos dentro daquele lugar. Uma lição para quando você não entende o que Deus está fazendo. Sabe qual é? Ezequiel vê coisas que não consegue compreender completamente. Ele descreve semelhança de, aparência de, como. Ele não consegue explicar tudo, irmãos. E isso nos ensina algo. Nós não precisamos compreender tudo para confiar em Deus. Existem momentos em que Deus não nos dá explicações concretas, completas. Ele nos dá a sua presença.
A presença de Deus é suficiente para nós continuarmos caminhando. Você acredita? Você concorda? Eu creio plenamente nisso. O que Ezequiel 1 me ensina sobre Deus? Deus está presente, mesmo no exílio. Deus vê. Os olhos das rodas lembram que nada escapa ao seu conhecimento. Deus se movimenta. As rodas mostram que Deus não está limitado a um lugar. Deus dirige. O Espírito conduz o movimento. Amém. Deus reina. Acima de tudo está o trono. Deus é santo. A reação de Ezequiel é cair com o rosto em terra, em reverência, pela santidade de Deus, pela glória de Deus. Deus é misericordioso. O arco-íris aparece em meio à visão da glória, que traz para nós a misericórdia de Deus. Deus chama pessoas em lugares improváveis. Ezequiel foi chamado no exílio, junto ao rio Quebar, na Babilônia. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, uma pergunta pessoal. Imagine Ezequiel junto ao Quebar. Agora coloque seu próprio coração naquele cenário e pergunte a si mesmo: qual é o meu Quebar? Onde eu estou hoje que não é exatamente onde eu imaginei estar? Qual situação me fez pensar: Deus, por que o Senhor permitiu que eu chegasse aqui? E Ezequiel 1 nos convida a levantar os nossos olhos, meus amados. Não para o problema, não para a Babilônia, não para o passado, mas para o trono. Oh, glórias, para o trono. Porque a pergunta principal, ela não é onde estou. A pergunta principal, sabe qual é? Quem está no trono? É Deus, irmãos, é Cristo. É justo, Ele é misericordioso. Ele vê tudo, é Ele que está no trono, o meu Criador, o Criador de todas as coisas. Não é nenhuma pessoa diferente, é Deus, é Ele que está no trono. O Senhor está no trono. Ezequiel estava na Babilônia, irmãos, mas os céus estavam abertos. Ele estava longe do templo, estava junto ao rio Quebar, mas Deus estava pertinho dele. Ele havia perdido sua antiga realidade, mas não havia perdido seu chamado. Ele estava em terra estrangeira, mas ele continuava debaixo do governo de Deus. Por isso, talvez a mensagem de Ezequiel 1 para nós, principalmente hoje, sabe qual é? Sabe qual é essa mensagem? Não confunda exílio com abandono. Você pode estar passando por uma fase que não entende, pode estar em um lugar que não escolheu, pode estar esperando uma mudança que ainda não aconteceu, mas isso não significa que Deus perdeu o controle, tá, meu querido irmão, minha querida irmã? Olhe para cima, os céus continuam abertos, o Espírito continua conduzindo, as rodas continuam se movimentando, se movendo, e acima de tudo, o trono continua ocupado. Quem está no trono? Deus. E quando Ezequiel finalmente vê aquele que está sobre o trono, ele não encontra um Deus distante. Ezequiel encontrou a glória do Senhor. Nós precisamos encontrar a glória do Senhor também, irmãos. Sabe qual é a esperança de Ezequiel capítulo 1? Quando eu não consigo entender o caminho, eu posso confiar naquele que está no trono. Amém? Deus está no trono. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está no trono. O Senhor está no governo. Aleluias. Oh, glórias. Se o Senhor está no governo, eu posso ter certeza, Senhor, de que o meu fim, o meu destino, eu tenho um destino, Senhor. Eu tenho, Senhor, um propósito, uma finalidade. Eu vou chegar, Senhor, ao meu propósito. O meu irmão, a minha irmã também. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amém e amém.